Ok, muito bem. Muito boa noite. Que bom, mais uma vez poder estar aqui e a gente estudar um pouco mais da palavra de Deus. E para nós começarmos então, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, da sua bênção, Pai, para que este momento, Senhor, nós possamos aprender mais da tua palavra. Pedimos a tua força, pedimos, Senhor, a tua unção, pedimos a sua presença, discernimento, inspiração, Senhor, para que possamos ter, Pai, através das tuas escrituras e o mover do teu Espírito sobre nós, um coração mais atencioso à tua palavra, um coração mais temente, mais cheio de ti. E as palavras, Senhor, as escrituras santas que nós vamos ler, venham, Pai, arrebatar nosso coração, abrir nossos olhos e mentes para que sejamos sábios, conhecedores da tua palavra e praticantes, Senhor. Pedimos que a tua bênção santa venha, Senhor, sobre nós que já estamos aqui e aqueles que entrarem depois, Senhor, também, e também por aqueles que tiverem, Senhor, também o intuito de estudar, Pai, no gravado. Pedimos que a mesma bênção, Senhor, esteja aqui e esteja também com quem for, Pai, estudar, Senhor, no gravado. No nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor possa, Pai, mostrar aqui algo que realmente venha ser bom para nossas vidas, útil, venha ser, Pai, aquilo que pode marcar nosso coração para te amar, para estar mais na tua presença, para te servir com mais fervor e para sermos mais gratos a ti pela nossa vida espiritual que o Senhor tem nos dado. E também sermos gratos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra aqui com liberdade, Pai. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Muito boa noite. Que bom ter você por aí. Quem sabe entra mais alguém, né? Muito bom. Então, nós vamos recapitular um pouco a última aula que nós tivemos, para que depois a gente, então, siga, né, para frente. Valeu? Então, na nossa última aula, eu fiz questão de parar bem naquele episódio muito triste, né, de Davi, e o qual certamente, é, depois, né, disso, creio eu que a vida dele ficou conhecida antes e depois de Betseba, né? Então, ele viu uma mulher, ele estava no palácio dele, enquanto o exército dele estava em guerra. O texto aqui não diz muito bem aqui o porquê que ele não estava lá, né? Mas supõe-se que pelo tempo da escrita e pelo que ele estava de férias, poderia estar descansando, dia de folga, né? Enquanto o exército estava lutando, né? Isso também é algo que deveria chamar nossa atenção. Mas o fato é que ele viu aquela mulher, ele achou ela muito bonita e se interessou por ela e até perguntou, né, quem é aquela mulher? Falou assim, olha, aquela mulher é Betseba, só que ela é casada com o teu servo Urias. Aí ele não quis saber, ele pegou a mulher, fez o que não devia, né? Aí depois a notícia chegou que a mulher estava grávida e aí então ele armou uma cilada de morte mesmo pro Uri, né? E uma carta ao comandante, né? Que o comandante da guerra é, levasse a tropa no lugar mais perigoso e desse a volta, deixasse Joabe, deixasse Urias sozinho, né? Deixasse Urias sozinho ali para morrer. E foi o que aconteceu. E aí ele pegou a mulher, a criancinha nasceu e morreu, né? E nisso o profeta, né, Natan veio conversar com ele, né, falar, olha, o que você fez foi muito desastroso, né? Muito, muito, muito desastroso. E no verso 10 do capítulo 12, então, você quer acompanhar aqui, é 2 Samuel, capítulo 12, verso 10, né? Olha que ele ouviu, né?
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, quer dizer, a descendência dele ia sempre estar em guerra, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então, ah, coisas ruins, consequências ruins iam acontecer, né? O profeta falou, olha, já que você fez isso, né? Morrer você não vai, mas vai ter muita coisa ruim. E o capítulo, e o capítulo vai terminando, olha, o que é a misericórdia, né? Então, aquela tristeza de morte, com aquelas consequências, né? Ainda Deus teve misericórdia, que ele teve outro filho e colocou o nome dele de Salomão, que é depois a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Pois bem, e logo não demorou para a coisa ficar feia para o lado de Davi. No capítulo 13, no capítulo 13, ele tem uma apresentação de algo muito detestável aos olhos de Deus. Há um estupro, né, dentro da própria família. Por quê? Porque a palavra incesto, como tem apresentado o texto, né, ele apresenta uma situação, né, de, de algo que não se deve acontecer. Mas como que a gente vai, né, entender o que foi? Então, o Davi tinha várias esposas e vários filhos. Então, o que aconteceu foi que um filho dele forçou uma filha dele, mas eles não eram irmãos da mesma mãe, só dele, né? Então ficou mais claro agora, né? Esse cara, Amon, o nome dele, ele gostava, né? Da Tamar, né? Gostava da Tamar. E aí ele queria, né? Alguma coisa com ela. Ele teve um amigo, né? Muito safado, o Jonadab. Ele falou, mas por que você tá assim? Né? Não tá bem, está triste e tal. Eu falei que eu gosto de Tamar e tal. Não, finge que você tá doente, chama ela aqui e tal. E você conversa com ela e tal. O negócio acontece, fique tranquilo, né? E aí ele pediu comida, ele estava deitado na cama e pediu que ela fosse levar, né? E nesse negócio de levar, né? é, então, diz assim, né? Capítulo 13, né? Capítulo 13, verso 11. Quando oferecia para que comesse, pegou e disse: Vem, deita-te comigo. Minha irmã, chamou até de irmã. Porém, ela disse: Não, meu irmão, não me forces. Olha aí a palavra, não me forces. Porque não se faz assim, Israel. Falei, não é desse jeito, né? Não é dessa maneira. Isso aqui é contra a lei, né? De Deus, contra a lei dos nossos costumes, né? Não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Ela é loucura. Esse é o verso 12, né? Vem de comigo, não se faz assim, né? Não faz tal loucura. Isso é o verso 12, capítulo 13, verso 12. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Quer dizer, era algo muito sério a virgindade, era algo de uma princesa ser violada, né? Ser estuprada, é uma coisa, né? Né era morte, era apedrejada, era, né? E eu serias como e tu serias como um dos loucos de Israel, né? Um filho de rei que fizesse uma coisa dessa. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Então, vai lá e fale com o rei, no caso, o pai dos dois, né? Porém, ele não a quis dar ouvidos ao que lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, aí a força, né? Forçou-a e se deitou com ela. Aí forçou. Na lei lá de Levíticos, dizia que se uma mulher fosse forçada, ela tinha que gritar. Aqui não está escrito que ela gritou, né?
vezes ela resistiu ali a alguma coisa, né? Mas como ele falou, me pede ao rei, talvez ela também queria alguma coisa, mas não dessa maneira, né? Mas aqui não está a lei que ela tinha que gritar. Depois Amon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que amor que ele votara. É, e disse, manda ela embora daqui. Então ele disse, não, meu irmão, maior é esta injúria lançando-me fora, né? Pelo que fizeste. Porém, ele não quis ouvir. Então, o que acontece? Na lei, aconteceu o ato, e ela era virgem, ele tinha que assumir ela como esposa. Por isso que ela falou, não, vai ser pior você fazer isso. Né? Não me faça isso, né? Não faça isso com a minha vida, né? Mas ele não deu atenção, mandou ele embora e não quis saber, tratou ela como se ela fosse uma prostituta mais para frente, né? Lançou-a fora, fechou a porta, não quis saber, né? E aí, no verso 18, trazia ela uma túnica, que era algo distinto entre as filhas, entre as donzelas, né? Nesse caso, quando se fala donzelas, são virgens, né? Que só as virgens usavam isso, né? E tirou tudo isso, né? Acabou com essa, com essa tradição ali naquele momento, né? E ela foi andando, chorando e clamando. Só que no verso 20 ela tem irmão, o irmão se doeu por causa disso, né? O Absalão, né? E no capítulo, nesse capítulo 3, ele tem a vontade, né, de dar o troco, né? Tem a vontade ali de dar o troco. Então, assim, não se faz isso, né? O que aconteceu? No verso 28, né, Absalão montou ali alguma coisa, como se fosse um sacrifício, um jantar, alguma coisa nesse sentido, vão comer carne junto, né, um churrasquinho e tal, e Absalão deu ordem, no verso 28, a seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, ser meio bebão, né, e eu vos disser, feri Amon, então o matareis. Não temais, pois não sou quem o ordena, eu não sou o filho do rei, não sou eu que estou dando a ordem, né? Sedes fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu modo. Então o que que eles fizeram? Eles mataram, né? O Absalão. Então você vê aí o que aconteceu depois, né? A consequência que foi profetizada pelo profeta Natan na casa de Davi. A filha estuprada, o filho, o próprio filho que estuprou, e aí o irmão desse matou, quer dizer, estupro e assassinato. Algo extremamente inadmissível, né, numa família, que coisa triste. Então, a consequência, mas não parou aí, né, não teve coisa, né, não parou aí. Absalão teve que fugir, ficou um tempo fora lá, né, e ele foi aqui, ó, no verso 38, assim Absalão fugiu indo para Gessur, onde esteve 3 anos, ficou 3 anos longe de tudo. No capítulo 14, né, deixa eu só voltar um pouquinho, o seguinte, no capítulo 13 tem esse ato, né? Como aqui na minha tradução fala, forçou, né? Não me forces, né? E sendo mais forte que ela, né? No verso 13, 14 aqui, capítulo 13, verso, né? Interpreta-se essa forçada aí. Mas também o ato, ele também tem um outro nome, né? Se tivesse o consentimento, vai que no momento ela não quis, mas depois para frente ela quis alguma coisa, mas esse ato chama-se incesto. E essa palavra incesto, ela vem do latim. O in, ele tem um prefixo de não, né? Tudo que não pode, né? Como impuro e por aí vai. Então vem do latim. E sexto, do português, vem do latim castos, que quer dizer pureza. Então é uma coisa impura. O incesto é uma atitude impura, né? Coisa que não se deve fazer, não é? Então, eu só queria só deixar esse detalhezinho aí, para que quando você se deparar outra vez com essa palavra, né, aí você já sabe um sentido
né, a etimologia da palavra e você vai ter mais compreensão, tá certo? Então, incesto, in, prefixo, tudo que é não, tudo que é negativo, tudo que não pode, tudo que vem de negação. Neste caso, sexto, que no caso da tradução vem do latim, que é casto, né? Da onde vem a castidade, por aí vai, que é outras palavras, né? E aí quer dizer pureza, né? Então, então era isso, ela era pura, ela era virgem, né? E aquele ato lá, chama impureza, não era impuro, porque é algo que Deus abomina, não era. No livro de Levítico era muito bem, apresenta muitas leis, né? O homem não verá nudez de sua irmã, e por aí vai, tá? Então tá bom. O capítulo 14, passados 3 anos, né? O Absalão, ele dá uma forçada lá, né, para conversar, para chamar a atenção do pai, para ele voltar pro reino, porque vida no palácio tinha o seu glamour, tinha os seus privilégios, filho do rei, né, tinha ali muita participação de riqueza, tinha poder, tinha servos, né, e então ele armou uma situação aqui, né, para voltar ali a, ao convívio do rei, né? Mas ele é admitido, Davi o amava, Davi era o filho dele, né? Muito bem. E esse Absalão, a Bíblia fala, né, que ele era um homem muito bonito, né? Muito bonito. E teve filhos. Engraçado que depois no verso 27, né, capítulo 14, né, verso 27, também nasceram a Absalão 3 filhos, uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Ele pôs o nome da filha, o nome da irmã, né, em homenagem, né, e ela era muito bonita, né, e ele foi admitido novamente, né, na presença do rei, ou seja, Davi o perdoou, né, Davi perdoou que matou o próprio filho. Olha que coisa, quer dizer, o Davi ia conviver com uma pessoa que matou o próprio filho. O assassino do seu filho é o outro filho. Olha que convívio, né? Que situação mais ruim, né? É algo assim. Vamos falar a verdade, gente, que coisa, né? Mas aí, esse Absalão, ele, na verdade, ele depois, aqui no capítulo 15, ele se mostra, né? Ele se mostra o que ele é, na verdade, uma cobra criada. Por quê? Porque no capítulo 15 ele ficava à porta da entrada da cidade, conversar, fazia amizade com as pessoas para ganhar o coração das pessoas, né? Porque ele diz assim, ó, depois disso, capítulo 15, que ele estava lá, já estava aceito no reino, né? Estava, entre aspas, tudo bem. Ele aparelhou para si cavalos e cavaleiros, quer dizer, com a pompa toda, né? E ele parava à porta da cidade e perguntava para as pessoas, né, que entravam, porque era o rei que tinha que julgar. Ele queria saber como é que era, né, a situação que a pessoa queria falar com o rei. No verso 4, dizia, a tua causa é boa, se eu fosse o rei, olha, e resolver isso aqui, então, quem me dera ser juiz na terra, né, que ele queria ganhar os corações das pessoas, ele tinha uma conversinha, né, e esse passou-se 4 anos, no verso 7, o que, que ele fez? Ele foi para a cidade de Hebron, onde Davi tinha sido, né, proclamado rei pela primeira vez, né? Chegou lá e armou uma festa, né? Dizia que ele fazia uma festa. E ele chamou pessoas de vários lugares, como sendo rei, pagando tudo, né? E as pessoas também queriam, né, aparecer na foto, foi todo mundo lá. Que ele tinha outra intenção, né? Quando as pessoas chegaram, os soldados e toda a turma, e toda a elite, e né, todo ali o pessoal, a cúpula e o primeiro escalão, os ricos, né? Estavam nesse todo mundo junto aí, o que que ele fez? Ele mandou tocar as trombetas. Aí não faz sentido,
ficou algo fora do contexto, né? O que tem a ver trocar trombetas? Vamos lá. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Olha o que ele gritou, olha o que ele pegou. Agora, por que as trombetas? Porque lá no Velho Testamento, as trombetas começaram a ter sua importância lá no tempo de Moisés. Então, quando se tocava as trombetas, era algo importante, era algo muito importante para cada situação, para cada situação. E neste caso, tocou-se a trombetas para a proclamação de um rei. Então, o povo estava lá, achou que aquilo era de verdade, né? Porque, afinal de contas, Davi já estava um pouco idoso, e aí ele se proclamou rei. Aí o povo todo rei, né? E aí, né, Davi foi avisado no verso 13, né? E Davi sabia, vamos ter que fugir porque esse Absalão é um traidor. Esse Absalão eu pensei que era uma coisa e era outra. Então, veja bem, ele teve uma filha estuprada, a filha perdeu toda a moral, né? Ela se perde na história, quer dizer, ela ficou sem moral para casar, né? Ou não se fala se ela teve casamento ou não, provavelmente não. Um filho morto, o filho, ele tenta usurpar o rei, uma revolta, né? Ele cria uma situação como que para tomar o reinado de Davi. E tem outra saída, a não ser sair de lá, né? A não ser fugir, né? Fugir mesmo de Absalão, porque ele pensou, já que estava todo lá, os heróis de guerra, todos os comandantes, o povo importante, estava lá os ricos, estava lá todo o povo, ele achou que realmente ele estava com a vida perdida, não só o rei, né? No verso 14, disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos, fujamos, né? Porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Vamos sair daqui depressa e vamos embora, né? Deixa aí e vai-se embora. Só que no verso 16, então, capítulo 15, verso 16, nós temos aqui o seguinte, né? Saiu o rei, isso, né? Isso, isso, estava lá, saiu o rei, né? O rei Davi, e todos de sua casa o seguiram, toda a sua família, todos mais ficaram com ele, né? Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidar da casa. Então, concubinas eram as mulheres, por isso que fala que tinha muitos filhos, né? E aquelas eram esposas, sim, eram esposas do rei. Elas tinham outro tipo de tratamento. Não era a oficial, vamos falar assim, oficial, né? Mas eram as mulheres que ele tinha relação, ele tinha ali filhos, e aquelas mulheres, o povo eram as mulheres do rei. Então, eram as mulheres sagradas, mulheres especiais, mulheres que não se podia tocar, né? Eram mulheres do rei. Tudo bem, deixou elas lá para cuidar do que sobrou, do que ficou lá, né? E ele saiu com 600 homens. Olha aqui, 600 homens, tá? Era o que ele tinha. Aí teve seus homens leais que ficaram, teve aqueles né, que pediu para ir com ele, mas ele pediu para ajudar, né? E no verso 24, eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade, né? E eles, então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar de lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Então veja, né, o que era a fé, o que era a conduta, a intimidade de Davi com Deus. Se achar graça, eu vou voltar, né? E se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faz de mim como melhor me parecer. Quer dizer, ele estava disposto, né, a aceitar qualquer situação. Então, ele fugiu de lá, indo para uma outra cidade, tá certo? E no meio do caminho, né? E no meio do caminho, no capítulo 16, aconteceu o seguinte.
no meio do caminho, coloca aí, capítulo 16, por favor. Veja bem, nessa fuga de Davi, ele tinha 600 homens, né? Só que ele tinha que passar por, na estrada, ele tinha que fugir, ele tinha que ir. Aí alguém veio e deu para ele comida, o ajudou, né? Tava tudo bem. E esse né? Era alguém que foi servo de Mefibosete, que era descendente de Saul, né? Ele falou: leva isso daqui, come tudo isso daqui, isso é para tua turma, né? Deu uma força ali para ele, né? No verso 4. Então disse o rei Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete, né? E ele falou assim: olha, o Mefibosete, né, que tinha a história tinha sido vendido no lance, esse cara, por ele ter servido o rei, considerado o rei, ele recebeu recompensa. Mas onde eu quero destacar é do capítulo 5 em diante. O capítulo 5 em diante é um capítulo onde também nós vemos, né, a continuação do que ele falou no capítulo 15, né? Se eu achar graça, se tiver prazer em mim. Então, capítulo 5 do verso do capítulo 16. Então, vamos lá. Primeiro, segundo Samuel, capítulo 16, e verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Então, o que aconteceu? Lembra que o reino saiu de Saul para Davi? Então, ser rei era algo extremamente especial. Eu sou primo do rei. Ah, eu sou sobrinho. Eu sou cunhado. Ah, e o rei, nossa, a gente era colega de infância, a gente jogava bola no campinho. Ah, ele é da minha família. Então, a família toda era privilegiada. Então, esse aqui era alguém da família de Saul. Era alguém magoado, né? Alguém ali falou assim: ah, o Davi tomou o reino, né? Que não entendeu que Deus passou o reino para Davi. Davi tomou o reino, né? E foi amaldiçoando Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo, todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Mesmo rei, guerreirão, estava lá, os seus 600 estavam lá, amaldiçoando, dizendo, né? O Simei: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial. Então, nós sabemos que a palavra Belial, técnica e a tradução da Belial, né? Daniel, na sua está o quê? 16:7. Da Belial também. Belial. Então, o Belial é tudo de ruim, tudo que não presta, tudo inútil, tudo que é contra Deus, tudo que é de vagabundice, tudo que é impuro. Né, no caso, Simei tinha o Davi como um sanguinário, né, porque matou, acabou com a família, tomou o reino e por aí vai. Né? E ele diz: o Senhor te deu a paga, né? O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, que tomaste a força, enganou, né? O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, né? Esse cão morto aí está te amaldiçoando, deixa eu ir lá e tirar a cabeça dele, né? Olha só, o cara não teve nem noção do que ele estava falando. Ele não sabia o contexto do que estava acontecendo, que Absalão forçou tudo. Ele não sabia ali, né? Ele falou: ah, Absalão, você perdeu o reino, tá vendo? E ele nem na noção de que tinha 600 homens, o cara não raciocinou bem, né? Falou assim, tinha 600 homens de guerra, homens que realmente ali eram homens que acostumados a ficar anos, né? Na guerra. Por isso que ele falou: vou lá e arranco a cabeça dele, rei. Né?
Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixe-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Olha só, Davi tinha tudo para matar o cara, né? Porque ele era rei ainda, né? Ele estava inocente nesse negócio todo, né? É igual lá da caverna, né? Ele não matou o Saul, que era, né, alguém que queria oferecer a morte, esse cara estava só amaldiçoando. Eu falei, deixa ele falar. Não, não vou nem ligar, não. Deixa ele latir, né? Deixa ele latir o tanto que ele quer, né? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais este benjamita, quer dizer, da tribo lá de Saul, né? Lembra? Deixe que eu amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Você vê que ele era mansidão, não quis ali naquela hora, né? Deixou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Então veja a compreensão de vida, veja a fé numa situação ruim. Ele só poderia com um olhar, se ele desse um olhar para qualquer um dos seus servos, qualquer um dos seus, ia lá e passava a espada no, nesse Simei aqui. Então, não, vai que o Senhor, né, vê minha aflição, olha aqui, não foi agressivo, não foi combatente nessa hora, ele não abusou do poder dele de rei, ele deixou, porque ele ainda esperava em Deus que aquela situação poderia mudar. Se o Senhor achar graça aos meus olhos, olha lá, no verso 25 do capítulo 3, né? Prosseguiam, pois, o seu caminho e Davi e os seus homens, porém Simei ia ao longo do monte ao lado, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras. E paciência, né? O cara, a pessoa, o cara perdeu o reino, tem o luto do filho, a filha estuprada, o filho tomando o reino e teve que fugir, né? E aí no caminho vem um aí para encher ainda, né? E o rei e todo o povo ia com ele e chegaram exaustos ao Jordão e ali descansar, né? É, aí vem aquilo que o profeta Natan ainda ressaltou. Absalão chegou em Jerusalém, não tinha os soldados, a elite de Davi não estava lá, né? A, a, a guarda do rei, né? Então, falou, aqui é nosso, acabou, não tem exército nenhum aqui, não tem ninguém aqui, é nosso, entrou. E o que que ele fez, então? A primeira atitude que ele fez, né? No verso 20. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Aí sempre tem aqueles que, né, aquele cara lá que deu. Eu nem falei muito, porque eu não quis ficar muito naquele assunto lá do Amon, mas aquele negócio começou com um amigo dele, né? Um amigo dele. Isso, eu ver aqui. É o Joabe, era Jonadab, Jonadab. E a Bíblia fala que esse Jonadab era muito sagaz, ele é muito uma sabedoria para o mal, né? As más amizades. E o Absalão aqui, né, no capítulo 16, ele também tem uma mal amizade aqui. Quem? O Aitofel. Aí o que, que ele falou? O que, que eu faço? Aí o Aitofel falou, ó, cara, mostra que você é forte, mostra que você é viril, mostra que você é o cara, né? Deita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. Né? Você fazendo isso, você vai estar mostrando que o teu pai não tem, né? Não tem mais nada com você, que você não tem mais nada com o pai, que tudo aqui é teu. Lembra que eu falei na outra aula que quando um rei tomava o reinado do outro, ele assumia tudo, até as mulheres, né? Até as mulheres, né? Então ele tomou as mulheres do rei, no caso do rei Davi, né? Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado em cima, e ali havia todo o povo. Ele fez, né, com as mulheres, com as concubinas de seu pai. Ele pegou todas as mulheres e fez o que não devia.
uma vez, né? Então aquilo era para simbolizando, né, o domínio dele, né, da família, que aquilo ali era algo do rei Davi, né, mulheres especiais, agora ficaram tudo para mim. Então eu faço isso e vocês vão estar vendo, né, acontecendo, né, confirmando a profecia de Natã. Que triste, né? Foi o conselho de Aitofel que dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta, né, velho? Então era o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto para é isso aí, né? Então era capítulo 17, é, capítulo 17, o Davi é perseguido por todo o tempo, né? Pelo exército de Absalão, no caso, a liderança de Absalão. Então, tinha um exército de 20 e tantos mil homens lá, né? 20 e tantos mil homens, procurando, né? Quem ia matar Davi, né? O próprio pai, né? Que é amor de filho, né? Davi perseguido pelo exército de Absalão, né? Tá aqui. Ele diz aqui, ó. Eu, porém, aconselho que de toda pressa reúne a ti Israel desde Dan a Berseba, né? Como diz de norte a sul, lembra do mapa? Dan em cima, Berseba embaixo, né? Em multidão como a areia do mar, e que tu possas vazar no meio deles. Então, ele mandou procurar mesmo, mandou procurar. Só que Davi já era macaco velho, como diz, né? Ele já estava esperto nisso, ele já tinha passado por isso, já conhecia toda aquela região, ele conhecia os rios, as cavernas, as montanhas, as florestas, as campinas, ele conhecia o litoral, ele conhecia as cidades, ele conhecia a cidade dos inimigos, ele sabia onde ele estava pisando. Davi era astuto nessa aí, Davi era experimentado mesmo, né? E o que aconteceu, né? Ele, naquela situação lá, né, é, é procurado como se fosse ali, né, algo extremamente, é, como é que eu posso dizer assim, da mesma coisa que Saul fez, esse Absalão fez, porque ele queria matar Davi para ficar com o reino mesmo, né? Esse que era a coisa, né? Muito bem. Só que o Absalão não levou em conta, né, todo o histórico de Davi e mesmo assim não sabia quem era com Davi, quem estava com Davi, né? Quem estava com Davi, né? Aí você vai saber disso lendo os Salmos. Aí se você pegar qualquer salmo de oração, você vai saber quem é que estava com Davi. Então você já ficou certo que é Deus, né? Muito bem. Ali, naquele, ele sabia que uma hora ou outra eles teriam que trocar forças, no capítulo 18, tá certo? Vamos lá. No verso 1, tem uma quantia ele fez uma situação, a divisão do exército ali, enviou um terço para cá, um terço para lá, e um terço, ele dividiu a turma em três, né? Capítulo 18, está aí marcado aí na tela, né? E, e falou assim, ó, vai sair um terço para cá e um terço para lá. Se um dos bandos for atacado, aquele que saiu volta e ajuda o outro, então ele tinha uma estratégia de guerra, né? Só que nessa alma, no verso 5, deu ordem o rei a Joabe, né? A Joabe. E a Abissai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão. Então, Joabe, Abissai e Itai eram os cabeças de cada terço, né? De quantidade do exército de Davi, né? Por amor de mim, tratai bem o Absalão. Olha, ele ainda queria o bem do filho, né? Todo o povo viu quando o rei dava ordem os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. Exatamente, Davi e seus homens contra Israel mesmo, o povo de Deus mesmo, liderado por Absalão. E deu-lhe a batalha no bosque de Efraim. Bosque de Efraim. No bosque de Efraim, é, provavelmente um lago, rio, né?
Ali foi o povo de Israel, verso 7. Ali foi o povo de Israel abatido diante do servo de Davi. Não fala exército de Davi, né? Fala servos, né? E naquele mesmo dia houve ali muito grande derrota, com a perca de 20.000 homens. Olha só. Uhum. Aí o verso 8 é uma incógnita aqui que eu não tenho a resposta. Mas eu gostaria de saber o seguinte, ó. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Então, o que será que tinha no bosque? Será que tinha bichos? Será que tinha quedas? Será que tinha coisas venenosas? Será que tinha... O que será? Eu gostaria de saber se era algo que Deus armou ali para eles, de alguma maneira, né? Então fica uma incógnita aí no verso 8. Na verdade, eu coloquei aí na nossa apostila, no verso 7, você risca aí, eu vou riscar, é verso 8, tá? Que está sem incógnita aí do bosque. Se eram leões, se eram outros bichos, né? Então, isso, onde está esse azulzinho do 7 é 8, tá bom? Só que nessa uma, né, vem a morte de Absalão, que não foi uma morte comum, não foi uma morte comum, né? E do Absalão, montado no seu mulo, quando ele viu que a coisa estava feia, né, foi fugir dos homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Então ele ficou pelo pescoço, ficou preso, né? Então pode ser isso que aconteceu muitas vezes, ver muitas árvores perigosas, frondosas, né? Na fuga de muitos outros, né? Morreram assim. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe. Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem: Viste-o, porque não feriste, não mataste, né? É, forçoso me seria te dar moedas de prata. E eu sinto, quer dizer, ia dar uma gorjeta imensa, talvez aqui um ano, 2 anos de trabalho. Disse, porém, o homem a Joabe, né? Ainda que me desse 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos a ordem, né? Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso aconteceria ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não devo perder tempo contigo. Vamos lá. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho, por traição, né? Então, não só por ele ser um assassino, né, do próprio irmão, mas ele matou um descendente do rei, né, estuprou uma descendente do rei, né, e depois fez uma rebelião, enganou todo o povo, traiçoiu, né, traiçoeiramente, aí traiu mesmo, né? Então, Joabe estava com sangue nos olhos mesmo para pegar ele, né? Cercaram 10 jovens, feriram ele e o mataram, né? Então, tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Então, já tinha muitos mortos e o líder já estava morto, então ele fez tocar a trombeta, e quando se toca a trombeta, e como era o mesmo povo, eles entenderam o que era o toque da trombeta, né? E já estava acabada. Eles estavam fugindo, né? E Joabe tinha matado o líder da rebelião, né? Então estava lá. Aí, no verso 17, lançaram Absalão, né, levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedra. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Aí tem um detalhe aqui, né? Quando se faz esse ato de, aqui no povo de Israel, né, era um ato de memória de maldição, quando era levantado um montão de pedras sobre um morto. Isso aconteceu com Acã, com uma outra família, e aconteceu aqui. Então, esse é um detalhe, ou seja, o nome de Absalão ficou na história aqui, né? Ficou conhecido como um maldito, né? Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no Vale do Rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. Mas ele tinha alguma coisa lá, aqueles filhos lá, né?
Então é uma contradição. Talvez ele não considerava, ou não queria, ou estavam mortos, mas estava aqui, né? Para conservar a memória de seu nome, e deu seu próprio nome à coluna, pelo que hoje se chama Monumento de Absalão. Quer dizer, ainda quis uma idolatria para ele, né? E, por incrível que pareça, depois disso ainda, o, o, o Davi ainda chora a morte de Absalão, né? Porque aí ele perdeu dois filhos, né? Ele perdeu dois filhos, né? E de uma forma muito, um assassinado, né? Daquela maneira lá, o Amon, e agora esse, né, desse jeito, né, por traição, por tentativa de roubar para o trono. Então você vê aí que muita tristeza teve Davi depois do caso lá da etc, né? Então não teve jeito, né? Realmente muito ruim. E o capítulo 19, né? E Davi até é repreendido pelo capitão da guarda dele, Joabe, né? E falou assim: você vai chorar por tudo? O que você está pensando? Você vai desanimar todo o trabalho que nós fizemos, nós somos os teus servos, fomos à luta, demos a vida pelo teu nome, por tua vida, e você chora por quem queria matar você, né? Amando tu os que te aborrecem, esse é o 19:6. E aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipes e servos, porque entenda agora que Absalão vivesse, e nós hoje fôssemos mortos, então eu estaria contente. Levanta agora, sai e fala segundo o coração do teu servo, né? Quer dizer, vai lá e anima, né? E seja aquele Davi vitorioso, não passe para a tropa que você está triste e que a tropa fez errado de ter feito a morte de muitas pessoas que queriam a sua morte e do seu filho que queria a sua morte também. Voltou ele para aí, não tinha mais inimigos ali, né? Ele voltou para Jerusalém, né? No verso 16, né? Ele está voltando, né? O que acontece? Apressou-se o Simei. Lembra do Simei? Aquele bocudo? Aquele que ficou amaldiçoando lá, né? Desceu com os homens a ajudar a encontrar-se com o rei Davi. Ele, 1.000 homens de Benjamim, como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando seus 15 filhos, 20 servos, e foram lá atravessar para fazer passar a casa real e para fazer o que era agradável. Então, aí foram lá dar honras. É, foram dar honras. Prostrou-se diante do rei quando ia passar o Jordão. Aí vai no verso 19. Aí eu, né, tremeu a perninha, né? Não me impute, Senhor, a minha culpa, não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, né? No dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém, não conserves o rei em teu coração, quer dizer, está pedindo perdão ali de uma forma muito formal, na frente de sua família, porque ele era chefe da tribo de Cafuma lá, ele era um homem rico, ele era um homem ali, conceituado, e levou todo mundo e se humilhando ali para dar vida. Lógico que Davi poderia matar, sem dúvida, né? Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-te com o rei, meu senhor. Né? Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, não, não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém, Davi, que tenha convosco, fique tranquilo aí, né? Não seja adversário. Morreria alguém hoje em Israel por não sei que hoje novamente eu sei rei de Israel? E perdoou o cara, perdoou o cara. Uhum. Ali, daquela maneira, ali, né? Naquele momento ali, né, deixou passar, né? Deixou passar. E o Mefibosete, que também tinha fugido e tal, e era descendente de Saul, né? Era neto de Saul, ele também foi bem tratado, né? E ele não sabia do que estava acontecendo e tal, né? Porque o Simei usou o nome de Mefibosete, explicadinho aqui, né? Verso 27. Demais isto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor.
porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faz depois o que melhor te parecer. Todo mundo pianinho na frente de Davi, calma, né? Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, passaste teu servo entre os que come tua mesa, que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Então, ele sendo filho de Jonatas, né? Jonatas e Davi que tinha firmado um acordo lá no começo, né? Então, o Davi tinha dado muitas terras para esse Mefibosete, servos, criação, isenção de imposto e ainda comia da comida do rei ainda, né? Então ele tratou, ele cumpriu o acordo que ele tinha feito com Jonatas, certo? É, e aí vai, né? Muito bem. Aí o que acontece? No capítulo 20, né? Ele voltou para Jerusalém, ficou tudo certo, né? Já estava, né? Tava, entre aspas, tranquilo um pouco o reino. No capítulo 20, outro cara tenta fazer a mesma coisa. Tomar o rei Davi, tá vendo? Um magoado, né? Vem ali, capítulo 20. Então se achou-se ali, por acaso, um homem de Belial. Então, olha só, homem maligno, perverso, ruim, incrédulo, que não faz nada, de morte, por aí vai, né? Cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, que ele era daquela tribo lá também, né? O qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas. Ele quis criar uma divisão, né? Fez uma convocação, chamou muita coisa e tal, e no final foi mais fácil acabar com esse do que com o cara lá, né? E então Davi também resolveu esse problema aí, outra tentativa e deu certo. Capítulo 21, capítulo 21 tem algo referente aos gibeonitas. Os gibeonitas aparecem nos nossos estudos lá no caso de Josué. Você se lembra que Josué foi enganado, mas ele teve que manter o pacto. Mas o Saul, né, foi lá e quando Saul estava na procura lá de Davi, matou alguns homens, né? De gibeonitas, né? E aí eles vêm, né? Depois aqui para Davi, né? Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e disse: a culpa de sangue sobre Saul, sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então passou o tempo de ver no governo dele, quando tudo estava bom, teve que ter guerras, aí vem seca, quer dizer, uma crise, né? 3 anos de uma situação ruim, quer dizer, onde tudo fica mais caro, não tem produção, né? Tem que importar as coisas, então ele começa a enfrentar problemas administrativos. E ele não era disso. Davi não era. Davi era homem de guerra. Davi era homem de estar na batalha, né? E ele constou. Então constou o Senhor quis saber o que era isso. Aí Deus falou: tem culpa de sangue, aí, tem pecado aí que tem que ser resolvido. Aí que tá até aí não foi. Então chamou o rei, os gibeonitas, e falou: o que aconteceu aí? Falou assim: olha, os filhos de Israel tinham jurado poupados, né, lá com Josué, e procurou destruí-los. Perguntou Davi ao gibeonita: que quereis que vos faça? No verso 3, né? Que resgate eu vos darei. Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul, ou seja, com a família dele, os descendentes dele lá ainda, a turma dele, com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar alguma pessoa de Israel, do povo, disse Davi. Que é pois que vocês querem, né? Eu quero que se nos dê aqui, né, nos dê 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Aí deu 7, tinha ainda 7 servos, 7 pessoas de Saul lá, e o rei Davi mandou entregar os 7 e eles morreram, né? Exatamente. E os entregou, no verso 9, né? Os gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, você vê aí que Davi
ele executou essas pessoas. Aí você vê que também havia execução, né, das vidas da parte de Saul também, né? Deus não passava a mão na cabeça de ninguém, né? Pois bem, passou esse aí, aconteceu esse caso, né? Muito bom. Aí vai passando o tempo, a pessoa amadurece na vida, né? E no capítulo, terminando o capítulo 21, né, falamos isso, para terminar o capítulo 21, caso dos gibeonitas, né? É, tem uma relação de nomes aqui, que ele aconteceu, que Davi matou algumas pessoas que eram gigantes, tinha os irmãos lá de, de Golias e por aí tá? Beleza. Então tá bom. Capítulo 22, né? É um cântico. E seria muito bom, né, na sua leitura, lembrando aí né, para quem está faltando, mas se quiser recuperar tempo, você faça a sua leitura e manda sua ficha de leitura. E capricha aqui, né, nesse capítulo 22, porque aqui ele exalta Deus de uma maneira tão gostoso você ler isso aqui, ó. Falou Davi, né, ao Senhor as palavras deste cântico, o dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E disse: O Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. Né? Então, isso aqui o Salmos mesmo, Salmo 18 mesmo, né? O meu escudo, minha salvação, ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aí tem tanto versículo tão bacana aqui, cara. Eu vou falar, verso 17: Do alto estendeu ele a mão, me tomou, livrou-me do forte inimigo. Retribui-me, Senhor, recompensou-me, né? Verso 26, né? Para com benigno te mostra, com íntegro também íntegro, com puro, puro te mostra, com perverso inflexível. Ele fala das qualidades de Deus, né? Tu salvas o povo humilde, né? E por aí vai. O caminho de Deus é perfeito. Olha esse verso 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, não o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés ligeireza de corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Né? Então você vê como ele reconheceu todos os livramentos, exaltando Deus, um relacionamento com Deus. Você percebe que para ter relacionamento com Deus, tem que conhecer a Deus. Então ele conhecia as Escrituras, ele convivia com Deus, ele colocava Deus, né, na, na, no caminho dele, nas decisões dele, né? Mesmo, né, a gente deixa bem claro, deixando bem claro tudo que ele fazia, né, tudo que aconteceu com Betseba, ele não deixou de ter, de buscar a comunhão, né, com Deus. Capítulo 23, né, Davi, ele exalta, ah, realmente mostra os feitos dele aqui, né, mas principalmente as pessoas que foram leais a ele. Davi não esquece das pessoas, dos comandantes, né, daqueles que morreram em batalha, daqueles que estavam com ele ainda, né? Então ele destaca aqui muitos dos servos dele, os chamados 30, né? Os chamados 300, depois 30, né? E como que os 30 mataram 300 e por aí vai, tá? Você vai ver isso no capítulo 23, que é muito bacana, viu? Muito, muito bacana mesmo, né? Aí tá os nomes deles aqui, tá? E o detalhe que no verso 39 tem um nome conhecido aqui, Urias, tá? Aí passado isso, ele não tem paz mesmo. No capítulo 24, ele mais uma vez ele pisa na bola, porque o censo, ele só era ordenado fazer censo, né, fazer a contagem, né, quando Deus mandasse. E dessa vez ele quis por ele mesmo.
Mas olha como é que começa o capítulo 24, né? O capítulo 24. E tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi. Quer dizer, tinha coisa errada no povo, o povo não estava mais em paz, né? E ele incitou a Davi, ele pegou em Davi, ele induziu a Davi, né? Então, foi algumas pessoas aqui falam, foi a mesma que foi com Jó, né? Permitiu, foi Satanás que permitiu, né? E por aí vai. Mas o fim aqui é que realmente Davi cometeu, né? Mais um pecado, né? Ele citou Davi contra eles, né? Dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei, né, a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, levanta o censo do povo, traga o número que eu quero saber, quantos que estão ao meu serviço, qual é o tamanho numérico de pessoas do meu reino. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu Senhor, e o veja, mas porque tem prazer nisto, rei, meu Senhor. Porém, ele tentou aplacar, tentou parar, ele sabia que aquilo não era Deus, né, esse fato, sabia que essa era uma lei lá, Levítico, lá, que não era para ser feito dessa maneira aqui, assim, né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e ele fez. Foi lá e botou todo o tempo lá e percorrer a terra, no verso 8, 9 meses, 20 dias, verso 9, né? O número certo aí, né? 800 mil homens de guerra, por aí. Aí, no verso 10, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de ver receado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei. Quer dizer, ele percebeu, né? Como diz lá no Novo Testamento: teu coração te condena, uma hora Deus. Aí depois que ele tinha feito, aí viu, né? E então, pequei, agora peço que perdoe a iniquidade de teu servo, porque procedi loucamente. Ao levantar Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Então, usava essa palavra vidente também, no tradução, tá? E esse vidente falou assim: olha, Deus está mandando dar 3 castigos para você, desses 3, você escolhe um, né? 7 anos de fome, 3 meses que você fuja dos seus inimigos, também era uma vergonha imensa, né? Ou que haja 3 dias de peste na terra, né? Ainda falou: vai logo que eu tenho que dar a resposta logo. Ai, aí, meu querido, vem aqueles que conhecem a Deus, né? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são suas misericórdias, mas não na mão dos homens. Não caia ele. Então, ele não quis os 7 meses de, de escassez, nem 3 meses, 7 anos de escassez, não quis 3 meses fugindo dos homens, que também será muito terrível, né? Acabar com o reinado dele, com a moral, com a história dele. Aí ele pediu o outro, né, de 3 dias, porque ele sabia que era Deus que ia agir, porque ele conhecia Deus, né? Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde manhã até o tempo que ele terminou. E de Dan a Berseba, de norte a sul, morreram 70 mil. Ui, 70. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, que foi chegar em Jerusalém, né, para destruir, ia destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal que disse ao Senhor que fazia destruição entre o povo. Basta, retira a mão. O anjo estava junto à beira de Araúna, o Jebuseu. Então, né, vendo Davi o anjo que falava com o povo, que feria o povo, né, falou ao Senhor e disse. Quer dizer, olha como é que era. O anjo era um representante de Deus. Ele chamou o anjo, né, o Senhor, né, e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas, que fizeram? Né? Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Né? Foi mesmo. Agora você pergunta: por que essas 70 mil pessoas morreram? Né?
também foi a permissão de Deus, né? Foi ali a mão de Deus, né? Era um pescoço que Deus, né, tinha ali na sua soberania para a morte, né? E terminando aqui esse capítulo 24, né, ele vai fazer um sacrifício. E ele vai lá onde o anjo parou, né? Em Araúna. Quando ele chega lá, todo mundo vê toda a comitiva do rei, todo mundo, ó, rei, né? E o que você veio fazer aqui? O que acontece aqui? Eu vou vir aqui fazer fazer uma oferta, um sacrifício, né? Aí o Araúna, no verso 23, tudo isto, ó rei, Araúna, tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou-se o Senhor, e ajuntou, que o Senhor teu Deus seja propício a ti. Aqui já tinha dado bois, ovelhas, madeira, um monte de coisa até lá, certo? Mas onde eu quero chegar aqui, nesse capítulo, esse verso 24, que é muito interessante, né? Disse o rei a Araúna, né? Não, mas eu vou comprar pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Aqui a gente poderia ficar aqui no mínimo mais de meia hora só para a gente tentar fazer uma busca profunda nessas palavras aqui. Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Nossa vida, nosso tempo, nosso orgulho, o nosso dinheiro, a nossa saúde, tudo tem um preço, tudo tem um valor, né? E que seja isso, né, oferecido a Deus, essa vida que eu tenho aqui, que seja para a glória de Deus. Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, vivo na fé, né, daquele que morreu e ressuscitou por mim. Então, a gente tem que entender bem, né, sacrifício que não tem valor vai dar a sobra, vai dar o resto, né, vai ajudar alguém, dar uma camisa para alguém, uma camisa mais que surrada, amarelada no sovaco, e ainda a camisa de política. É duro, né? Não vai, né? Então, tem que haver um valor, né? Tem que ter algo que realmente agrade a Deus, né? E quando ele fez o sacrifício, a peste parou. E para a gente terminar, né? A gente vai em 1 Reis, capítulo 1, né? Aí passa o tempo, né? Alguns daqueles morrem lá, o Joabe e Simei e tal, né? Então, capítulo 1 de Reis, verso 39. E capítulo 1 de Reis. 1 Reis, verso 39 e 40. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então, né, Davi, nesses entrementes aqui, não fala, né, ele tinha morrido aqui, mas aqui foi a escolha. Teve um outro filho, porque o capítulo sendo já velho, eu vou ver esse plano e tal, Davi estava muito velho, né? E a Betseba que fez a coisa acontecer, para Salomão receber a unção de rei. Nesse meio tempo, surge aqui um outro personagem, Adonias, que tenta usurpar o rei, mas usurpar o reino, mas também não dá nada não, né? Então fica aqui que a unção de Salomão como rei, beleza? E Davi dá instruções a, a, sobre o reino, né, e também sobre o tabernáculo. Dá instruções aqui, ó, em 1 Reis, vamos ler aqui. Aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, ser homem, veja, guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está na lei de Moisés, para que prosperes, né, em tudo quanto fizer, por onde quer que fores.
muito para ele, também os mesmos que isso foi dito para ele, isso foi dito para Josué, está sendo dito agora para Salomão, né? E vai todas as orientações aqui, fala bastante coisa como o procedimento dele, faz tudo com sabedoria, né? E por aí vai dar outras instruções. E eu vou pular para primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, que também é uma repetição das histórias, mas tem um detalhezinho a mais aqui. Primeiro Crônicas, capítulo 22, verso 1 a 5. Então vamos lá. Então, que já é a morte. Isso aqui é um relatório, é um relato naquele meio lá que não está em Reis, está aqui em Crônicas. Então vamos aí, o que é? Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. O que ele estava falando? Do templo, né? Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das pontas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois a, dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço tenro, e a casa que se estava a edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Né? Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância, antes de sua morte. E aí, né, foi então que a gente volta lá de novo em Reis, né, primeiro Reis, primeiro Reis, capítulo 2, vai terminar nossa aula de hoje, primeiro Reis, capítulo 2, é. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de Davi, reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebron e em Jerusalém 43. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou. Então, que findou, né, nossos estudos hoje de Davi, e da semana que vem a gente vai então pegar o Salomão. Vamos ver um pouquinho conhecer um pouquinho aí do Salomão como rei, tá certo? Então, eu espero que haja a leitura, a ficha de leitura, estou aguardando. Quem faltou, e, mas quer ainda estar continuando os estudos, então faça lá um pequeno comentário de 3 a 5 linhas da aula, de todas as aulas que vocês perderam, né, para que possa colocar em dia e seguir aí os nossos estudos, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a presença, a presença aqui do hoje é dia do Daniel, beleza? Então, tá bom. Eu vou dar um recadinho lá no nosso grupo também. Vamos orar? Nosso Pai, quero agradecer por esse momento, Senhor, de estudos da Tua Palavra, esperando, Senhor, que nós possamos ver, Pai, do caráter de Davi, da intimidade que ele tinha contigo, e de saber, Senhor, que o perdão o Senhor concede, mas que tenhamos né, a consciência de que as consequências ruins do pecado, elas também acontecem. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dá força para que não venhamos a cair, Senhor, nas tentações, sabemos que possamos saber com a Tua palavra e o Teu Espírito nos guiando para que a gente não realmente, Senhor, ceda, pratique aquilo que desagrada os Seus olhos, que nós sejamos fortes em Ti, Senhor, nas nossas decisões, que o Senhor, Pai, esteja conosco, e peço bênçãos especiais para os alunos que têm permanecido firme aqui, que isso é algo que incentiva muito, e uma bênção especial também para os que estão faltando, para que eles ainda, se quiserem recuperar o tempo perdido, ainda tem tempo, para que tenham essa matéria no currículo.
no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer, muito obrigado aí, Miss Kelly. Valeu, Daniel. Então, até a nossa próxima aula. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Quem estava aí junto? Eu não vi o nome. A Luna é só o Oi? Daniel. Tá bom. Então tá. Tchau, tchau.